Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Daniel e a gente está iniciando mais uma aula de português. Agora com a temática lenda e discurso, tá? A gente vai entrar em outro gênero textual, tá? Mas ainda da mesma tipologia, que é a tipologia narrativa. E é um pouco parecido também com aquilo que a gente já estudou anteriormente. Por quê? Porque a lenda também não é de uso exclusivo, né? Mas a princípio ela é feita para ser falada, tá? Então o texto lenda não é o texto que fica só no papel, é o texto que tem que ser pronunciado, tem que ser ouvido também pelas pessoas, tá certo? Então vamos lá. Lenda é uma narrativa fantasiosa transmitida pela tradição oral através dos tempos, de caráter fantástico ou fictício. As lendas combinam fatos reais e históricos com fatos irreais. Lembrem disso, tá? Que são meramente produtos da imaginação aventuresca humana. Beleza. Você já deve ter ouvido muitas lendas, né? Na escola ou por aí, lendas urbanas também, que entra aqui. Mas a gente não vai estudar lendas urbanas agora, tá? Vamos estudar só o texto lenda mesmo. Tá. Qual é a história por trás desse gênero? Tá. As pessoas, a comunidade, né, humana, ela necessita de histórias. Como assim ela necessita de histórias, Daniel? Ela necessita de que alguém conte alguma coisa, tá? E isso desde o princípio, desde que mundo é mundo, as pessoas contam história, tá? E muitas vezes essa história é misturada com a cultura da comunidade, tá certo? Daí que surgem as lendas, porque dentro da comunidade existem as crenças, tá? E as lendas utilizavam dessas crenças para meio que catequizar a, entre aspas, eu tô fazendo as aspas, catequizar o ouvinte, tá? E com isso, essa prática não foi perdendo a autonomia, tá? Ela vem perdendo um pouco agora na era da informação, mas ainda assim a gente vê muitas lendas por aí, principalmente urbanas, tá? Esse gênero, o lenda, a prática dele era mais em comunidade, ok? Aí daí que surge, quando a gente passa pelo meio industrial, que vocês vão estudar lá na frente, esse negócio de industrialização, as pessoas começam a morar na cidade e começam a perder aquela essência de comunidade na qual vivia. Então as lendas, por exemplo, Curupira, do Saci, já não eram muito utilizadas nessas cidades. Por quê? Porque são lendas de uma comunidade que vivia em outro local. Agora precisa ter lendas da comunidade da cidade. Por isso que a gente vai denominar isso como lendas urbanas, ok? Mas lembrando, Daniel, quais as características da lenda? Não, lenda ela tem um fator que abre a sua imaginação para certas coisas. Então é possível sim a fantasia, tá? Lembrando também, lembrando não, né, que eu já falei várias vezes, ela é de uso oral, tá, gente? Então a lenda é para ser falada, certo? A gente tem em textos assim, mas é pra gente lembrar, tá? Antigamente não existia textos. As pessoas escutavam as histórias e lembravam dessas histórias, tá? Por isso que algumas histórias têm tantas modificações, sendo que tem a mesma essência, tá? Então vamos lá passar. Aí a gente vai entrar nos discursos da narrativa, que é a outra pauta da nossa aula hoje. Pra gente contar alguma coisa, tá? Eu falo isso na narrativa. A gente precisa redirecionar as falas do nosso personagem. E para isso a gente tem o estudo do discurso. A gente vai ter o discurso direto e o discurso indireto. Vamos lá conhecer eles. Discurso direto
é aquele no qual reproduzimos fielmente nossas palavras e as dos nossos interlocutores em um diálogo. Ô Daniel, quem é interlocutor? Interlocutor é aquela pessoa que escuta, tá certo? Nesse caso, a fala é indicada com travessão. Beleza, Daniel, eu não entendi nada. Tá, calma. Quando a gente está fazendo a narrativa, ou quando a gente está contando alguma coisa, no texto, tá? Agora isso aqui é a prática escrita. A gente tem que utilizar dos discursos. Para isso a gente tem esses estudos dos discursos. Tem o discurso direto e o discurso indireto. Tem outros discursos, mas a gente só vai ver esses dois, tá? E quando eu como narrador, quero contar uma fala que o próprio personagem está falando convicto, tá? Que é ele, eu vou indicar com travessão, beleza? Pouco diferente no discurso indireto. Por quê? No discurso indireto, a fala do personagem, ela se mistura um pouco, tá? Vamos ver aqui, ó. No discurso indireto é caracterizado pela intervenção do narrador no discurso, ao utilizar suas próprias palavras para reproduzir as falas do personagem. Então é o narrador que fala o que o personagem pensa, tá? Não é o personagem que fala diretamente. Por isso que a gente chama esse discurso como discurso indireto, ok? Então aqui no discurso indireto, quem fala não é o personagem. Mesmo o sentimento, por exemplo, a gente vai falar de sentimento, o sentimento do personagem, mas o personagem nesse discurso ele não fala, então o narrador faz esse papel para o personagem, ok? E a gente vai, eita, não coloquei aqui, mas a gente vai com as atividades. Atividade no livro de português, páginas 61 e 62, 64 a 67 e atividade no TD, tá, gente? Eu não coloquei aqui, mas tem atividade no TD, tá certo? Até a próxima aula.